Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Armada Concursos, falando sobre tradições navais. Especificamente, vamos falar hoje sobre saudar o comandante e o imediato. Vamos ver como que isso funciona a bordo, no dia a dia dos nossos navios? Vamos ver então. Primeiro começando com a saudação ao comandante do navio, tá? É costume os oficiais. E aí eu grifei oficiais, porque as praças não entram nessas características aqui, nessa obrigação de saudação do comandante, especificamente dentro das tradições navais. A nossa bibliografia resume apenas essa função aos oficiais. Tudo bem? Então é costume os oficiais saudarem o comandante na câmara. Câmara, aquele local que aloja o comandante do navio, que a gente viu lá em posições relativas a bordo, em compartimentos. Então, é costume os oficiais saudarem o comandante do navio na câmara pela manhã, quando o navio está em viagem. Por quê? Existem situações que o navio vai estar no porto, e aí essa dinâmica da saudação, tanto ao comandante quanto ao imediato, ela vai mudar um pouco. Mas vamos começar com o navio em viagem. Então, o navio em viagem, pela manhã, os oficiais vão até a câmara, que é o local que aloja o comandante, e vão lá saudá-lo pela manhã. Só faz a saudação ali do bom dia, comandante, e aí vão seguir para a sua rotina de bordo. À noite, o que acontece quando o navio está em viagem? A saudação é feita logo após o cerimonial do arriar a bandeira. Existe lá o cerimonial do arriar a bandeira no pôr do sol, e aí após o término desse cerimonial do arriamento da bandeira no pôr do sol, é feita então uma saudação ao comandante, uma saudação de boa noite. E no porto? Vimos a situação em viagem. E como é ser feita essa situação no porto? Visto que no porto o comandante está indo para casa, está voltando. Ou seja, ele tem uma rotina de quando termina o expediente, ele vai para casa para o descanso dele e no outro dia ele retorna para trabalhar. Então vamos ver como é feito isso no porto. Ele e todo o restante da tripulação também, né? Com exceção daquele pessoal que estiver de efetivo serviço. Quando estamos no porto, os oficiais fazem uma formatura para receber o comandante. Então os oficiais têm que chegar antes do comandante. Eles então fazem uma formatura ali na proximidade do porta-ló, que é o local de recepção, e aí fazem ali o cerimonial de recepção do comandante, cerimonial de recepção da autoridade. Recebem o comandante e da mesma maneira fazem também uma formatura no mesmo local para o cerimonial de despedida quando o comandante vai se retirar de bordo. Então essa que é feita nesse momento é que são feitas as saudações ao comandante. No porto, quando ele chega, os oficiais já estão formados, esperando ele chegar. Ele chega, é feito cerimonial de recepção com um toque de apito e naquela ocasião os oficiais aproveitam e saúdam a chegada do comandante. E na saída, quando ele vai se retirar de bordo, existe o cerimonial de despedida com os toques de apito e nessa mesma ocasião os oficiais aproveitam e saúdam o comandante pelo fim do dia. Tudo bem? Em viagem uma situação e no porto uma outra circunstância. Se algum oficial, quando nós estamos no porto, se algum oficial chegar depois do comandante, ou seja, não participou da saudação ao comandante por ocasião da chegada do mesmo, então ele vai ter que ir até a câmara e saudá-lo lá na câmara. E fazer a mesma coisa com a saudação ao imediato, que é o 02, né? O comandante é o 01, o imediato é o 02. Se algum oficial vai se retirar de bordo antes do comandante, ou seja, não vai participar do cerimonial de despedida do comandante, ele deve também se despedir do comandante na câmara. Mas para se retirar de bordo antes do comandante, esse oficial, antes dele ir à câmara, se despedir do comandante, ele deve se despedir do imediato e obter autorização do imediato para sair antes do comandante, para sair mais cedo. Então ele só vai se despedir do comandante na câmara, se ele quer sair antes do comandante, após ter falado com o imediato e obtido a autorização do imediato para então sair de bordo e aí sim, depois de falar com o imediato, se despedir do imediato, ele vai se despedir
do comandante, porque foi liberado pelo imediato. Tudo bem? Continuando, agora a saudação ao imediato. Quando a gente entra ou quando a gente se retira de bordo, os oficiais saúdam o imediato. Toda vez que eu entro a bordo, toda vez que eu saio de bordo, eu tenho que, como oficial, saudar o imediato. Isso serve para o imediato também ter um controle efetivo de quem está ou de quem não está a bordo. Isso, lógico, com o navio no porto. Quando em viagem, os oficiais cumprimentam o imediato pela manhã e também após o cerimonial da bandeira. Ou seja, em viagem, os oficiais vão até o camarote do imediato e saúdam o imediato. E à noite, saúdam o imediato após o cerimonial da bandeira. Aqui, logicamente que em viagem há uma semelhança. A saudação acontece da mesma maneira, tanto ao comandante quanto ao imediato. Se a gente for colocar por uma questão de antiguidade, lógico que a gente vai saudar primeiro o comandante e depois o imediato. Tudo bem? A gente só faz o contrário quando a gente quer, no caso do porto, como oficial, se retirar antes do comandante. E aí a gente vai até o imediato, pede para ser liberado mais cedo, o imediato autorizando, a gente então vai até o comandante e se despede do comandante mais cedo, visto que não vai participar do cerimonial de despedida. Tudo bem? No porto. Vamos então fixar o nosso conhecimento e nada melhor do que a gente fixar esse conhecimento com aquilo que já caiu em prova para a gente já treinar a nossa preparação. De acordo com as tradições navais, assinale a opção correta referente ao cerimonial de bordo. Vamos ver a letra A? O intervalo das salvas festivas é de 10 segundos entre um tiro e outro. Tá? Na letra B, é costume dos oficiais saudarem o comandante na câmara pela manhã, quando em viagem. À noite, a saudação é feita após o cerimonial do arriar a bandeira. A gente acabou de ver isso. Quando nós estamos em viagem, é costume dos oficiais saudarem o comandante na câmara pela manhã e à noite, logo após o cerimonial do arriar a bandeira. Então aí, a letra B é a nossa resposta correta. Tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês e espero também vocês na próxima aula aqui no Armada Concursos. Obrigado pela atenção.